Você já imaginou ter a maior química do mundo com alguém, sentir que aquela pessoa era o seu destino, mas de repente, vê-la escolher sua própria irmã só porque ela é mais bonita? Foi exatamente isso que aconteceu com Isadora. Ela acreditava que tinha encontrado o amor da vida dela, mas o golpe veio de onde menos esperava, e não foi só a traição que doeu, mas a humilhação de ver o homem que amava desfilando com outra, da própria família. Mas a vida tem uma forma curiosa de virar o jogo. Enquanto Rafael curtia a escolha que fez, Isadora se reerguia, reconstruía sua vida e, no caminho, encontrava alguém que mudaria tudo. Agora quero que você me diga, o que você faria se o amor que te deixou voltasse, implorando por uma segunda chance, justo quando seu coração já pertence a outro? Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Eu já estava acostumada a trabalhar em eventos de luxo, mas naquela noite o salão parecia brilhar mais do que o normal. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre mesas decoradas com arranjos florais que provavelmente custavam o equivalente a um carro popular. O som suave de um quarteto de cordas preenchia o ar, misturando-se com o burburinho elegante dos convidados. Eu circulava com meu tablet na mão, conferindo detalhes e resolvendo imprevistos, quando um homem, parado diante do painel de lugares, chamou minha atenção. Não foi apenas porque ele era bonito. Foi a presença. Ele se destacava mesmo em um ambiente cheio de gente importante. Terno azul marinho impecável, postura ereta, ombros largos, expressão atenta. Era Rafael Monteiro, herdeiro e diretor executivo da rede de hotéis Monteiro Internacional, conhecido tanto pela fortuna bilionária quanto pela habilidade em transformar qualquer empreendimento em sucesso. E claro, também pelas colunas de fofoca que o ligavam a modelos e socialites. Mas, curiosamente, ele parecia deslocado. Segurava um cartão de convite na mão e analisava o painel como se procurasse um nome que não estava ali. Aproximei-me com um sorriso profissional. "Boa noite, posso ajudá-lo?" Ele ergueu os olhos e, por um instante, senti como se o ambiente tivesse ficado em silêncio. O olhar dele era intenso, mas sem arrogância. "Acho que houve um erro. Um dos meus convidados não está na lista", disse, a voz grave, pausada. Peguei meu tablet e comecei a buscar no sistema. Enquanto digitava, percebi que ele me observava com atenção. Não de forma invasiva, mas como quem realmente presta atenção. Localizei o problema e, com alguns toques, corrigi. "Está resolvido, Sr. Monteiro. Seu convidado estará na mesa 5. O sorriso que recebi em resposta não era o de um empresário frio e distante. Era genuíno. "Obrigado." Ele fez uma pausa para ler meu crachá. "Isadora. Espero que consiga aproveitar ao menos um pouco da noite." Segui com meu trabalho, mas não demorou para que nossos olhares se cruzassem novamente, em momentos aleatórios. Até que, perto do final do evento, ele me chamou discretamente. "Você parece precisar de um brinde", disse, erguendo uma taça de espumante. Sorri hesitante. "Não costumo beber durante o trabalho. Então considere que já está de folga", respondeu, com aquele jeito seguro que não soava como imposição, mas como convite. Aceitei. Brindamos. E ali começou algo que eu não poderia prever. Nos dias seguintes, recebi um e-mail formal solicitando meus serviços para um evento particular. Chegando lá, descobri que o evento era apenas um jantar a 2. Rafael disse que queria me conhecer melhor. Conversamos sobre viagens, livros, música. Rimos de histórias bobas. Descobri que, apesar do mundo luxuoso em que vivia, ele parecia realmente interessado em saber sobre a minha vida, meus sonhos. As semanas seguintes foram marcadas por encontros intensos, jantares em restaurantes exclusivos, passeios inesperados, como o dia em que ele me levou de helicóptero para assistir ao pôr do sol de uma praia isolada. Eu sentia que tínhamos uma conexão rara. Havia química, sim, mas também respeito e atenção. E então apresentei Rafael à minha família. Foi um almoço casual, e minha irmã mais nova, Camila, estava lá. Camila sempre foi o centro das atenções. Cabelos longos e castanho claros com ondas perfeitas, olhos verdes, pele clara, sorriso pronto.
Era linda, sabia disso, e usava seu charme com maestria. Entre nós, sempre houve uma pontada de competição silenciosa, pelo afeto dos nossos pais, pelas conquistas, até pelas pequenas vitórias da vida. No início pensei que estava exagerando quando percebi Rafael olhando demais para ela. Eram olhares rápidos, quase imperceptíveis. Mas nos encontros seguintes, ele começava a mencioná-la de forma casual demais, elogiando seu carisma, comentando sobre como era divertida. Uma noite estávamos em um jantar elegante e Camila apareceu de surpresa, dizendo que estava por perto e quis passar para dar um oi. Rafael a recebeu de pé como se ela fosse uma convidada de honra e passou alguns minutos conversando com ela com uma atenção que raramente me dava em público. Eu fiquei ali, observando, com um aperto crescente no peito. No caminho de volta, tentei afastar o pensamento. Me dizia que era só insegurança, que ele estava comigo e isso bastava, mas no fundo havia uma sensação incômoda que eu não conseguia ignorar, como se uma sombra estivesse se formando sobre nós, silenciosa e inevitável. O telefonema de Rafael veio numa terça-feira cinzenta, no meio da tarde. Eu estava no escritório, revisando contratos, quando o nome dele apareceu na tela. Atendi com um alô quase automático, esperando ouvir aquela voz confiante, que sempre carregava um sorriso implícito. Mas o que veio foi diferente. Baixo, contido, pesado. Isadora. Precisamos conversar. Hoje. Não havia espaço para discutir. Marcamos em um restaurante discreto no centro, o tipo de lugar com cabines isoladas e iluminação suave, feito para reuniões confidenciais. Quando cheguei, ele já estava lá, mexendo distraidamente na borda da taça de água, o olhar perdido no vazio. O Rafael que eu conhecia, seguro, imponente, dono da sala em que entrava, parecia ter ficado em casa. Ele se levantou ao me ver, mas o abraço foi frio, protocolar. Sentei-me, sentindo o peso daquela atmosfera. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele respirou fundo, como quem se prepara para um salto. Isadora, eu não posso continuar com você. A frase caiu sobre mim como um golpe seco. Não foi o que ele disse, foi o jeito. Sem rodeios, sem tentativas de suavizar. Meu corpo inteiro ficou tenso. O coração acelerou. E por alguns segundos eu achei que tivesse entendido errado. Como assim? Minha voz saiu fraca, traída por um fio de esperança irracional. Aconteceu alguma coisa? Ele desviou o olhar, mexendo na gravata. Aconteceu, eu me apaixonei por outra pessoa. O chão pareceu ceder sob meus pés. Eu não precisava ouvir o nome. Mas ele disse mesmo assim, como se fosse inevitável. Camila. Não havia palavras que pudessem traduzir o que senti. Era uma mistura de incredulidade, dor e uma raiva contida que me queimava por dentro. Minha própria irmã. As lembranças do último almoço em família, dos olhares cúmplices entre os dois, se encaixavam como peças de um quebra-cabeça cruel. Então é isso? Perguntei, tentando manter a voz estável. Você olha para alguém mais bonita, mais fascinante, como você diria, e simplesmente descarta o que construímos? Não é assim, ele rebateu, mas soou vazio. Eu tentei ignorar, juro que tentei, mas a atração, o que sinto por ela, é diferente. Sorri, mas não havia alegria no gesto. Fascínio passa, Rafael. Respeito e amor ficam. Ele fechou os olhos por um instante, como se minhas palavras o atingissem, mas não havia volta. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu me levantei, sentindo que ficar ali mais um minuto seria humilhação. Então, boa sorte com o seu diferente, disse, e saí antes que ele pudesse me ver chorar. Naquela noite, chorei até meus olhos arderem, não só pela perda de Rafael, mas porque a traição vinha de duas frentes, do homem que eu amava e da irmã com quem dividi toda a minha vida. A sensação de ser substituída por alguém de vitrine era cruel demais para se digerir em silêncio. As semanas seguintes foram um teste de resistência.
Evitei redes sociais, mas amigos e conhecidos faziam questão de me mostrar as fotos dos dois. Viagens, jantares, sorrisos posados. A cidade parecia pequena demais para evitar cruzar com notícias deles. 2 meses se passaram assim, até que numa sexta-feira à tarde, encontrei um envelope creme na minha caixa de correio. Minha primeira reação foi deixá-lo ali, mas a caligrafia elegante me fez abrir. Dentro, o convite de casamento, Rafael Monteiro e Camila Duarte, unindo-se em uma cerimônia no luxuoso Hotel Monteiro Palace. Data marcada para dali há 3 semanas. A ironia era sufocante. Aquele hotel havia sido tema de tantas conversas nossas, quando ele sonhava em transformá-lo no mais requintado da rede. E agora, ele escolhera aquele lugar para se casar com minha irmã. Passei minutos com o convite nas mãos, o papel grosso e perfumado queimando meus dedos. Pensei em rasgar, queimar, jogar fora, mas guardei. Não por apego, mas porque sabia que a raiva sozinha não seria suficiente para me manter de pé. Eu precisaria transformá-la em algo maior. À noite, minha mãe me ligou como se a situação fosse simples. Filha, você vai, não é? Vai ser importante para a família. Para a família? Ou para mostrar que aceito qualquer humilhação? Eu perguntei amarga. Não é humilhação, Isadora. É seguir em frente. Desliguei antes que as lágrimas caíssem, mas por mais que eu quisesse recusar, algo dentro de mim sussurrava que talvez comparecer fosse necessário. Não por eles, por mim, para provar que mesmo despedaçada, eu ainda podia caminhar ereta. Na semana seguinte, algo inesperado começou a mudar essa decisão. Uma nova presença no meu cotidiano, tão diferente de Rafael que eu não sabia se estava pronta para isso, mas que começava a despertar algo em mim. O convite de casamento permaneceu na minha mesa por dias, como uma lembrança incômoda, que eu não tinha coragem de esconder, nem força para encarar de frente. Todas as manhãs, quando passava por ele, sentia aquele peso no peito, uma mistura de raiva e incredulidade. Era como se aquelas letras douradas gritassem que Rafael e Camila estavam prestes a oficializar a maior traição da minha vida, e que eu tinha sido convidada para aplaudir. Decidi que a melhor forma de suportar era me enterrar no trabalho. Passei a aceitar todos os projetos que surgiam, dobrando minha carga horária. Queria preencher cada minuto do meu dia para não ter espaço para pensar. Foi nesse ritmo alucinante que conheci Lucas. Ele entrou na minha vida de forma quase imperceptível, mas deixou sua marca desde o primeiro instante. Era uma reunião sobre a inauguração de um novo complexo empresarial. Eu cuidaria da organização do evento e da logística, e o arquiteto responsável pelo projeto faria a apresentação. Quando o vi entrar na sala, percebi que não se tratava de um arquiteto qualquer. Lucas Andrade era conhecido no meio corporativo como o arquiteto dos milionários. Mas não por arrogância. Ele havia construído seu império a partir do zero, criando empreendimentos sustentáveis e luxuosos que chamavam a atenção de investidores do mundo inteiro. Alto, porte atlético, cabelos castanho escuros penteados para trás, barba bem aparada e um olhar calmo e seguro. Tudo nele transpirava controle e elegância, mas sem aquela aura de ostentação que eu tanto associava a Rafael. E foi exatamente esse contraste que me intrigou. Durante a reunião, enquanto eu apresentava as demandas para o evento, percebi que ele não apenas ouvia, ele prestava atenção. Fazia perguntas objetivas, anotava detalhes, comentava sobre como poderíamos integrar o design do espaço à experiência dos convidados. Quando todos saíram para o intervalo, ele se aproximou com 2 xícaras de café. "Você parece precisar mais disso do que eu", disse, estendendo uma para mim. Sorri, um pouco surpresa. "Obrigada. É um daqueles dias longos. Imagino." Ele me observou por um instante e completou num tom quase casual. "E, se me permite, parece que está carregando mais peso do que deveria." Fiquei sem resposta. Não estávamos próximos o suficiente para confidências, mas aquela frase ficou na minha mente pelo resto do dia. Como alguém que mal me conhecia conseguia perceber. Com o passar das semanas, Lucas começou a aparecer mais no escritório por conta do projeto. Sempre trazia um comentário que me fazia rir,
ou um elogio sutil sobre meu trabalho. Não eram investidas óbvias, mas gestos que transmitiam respeito e interesse genuíno. Pela primeira vez em meses, eu sentia minha atenção se voltar para algo ou alguém que não me fazia mal. Uma semana antes do casamento, recebi uma mensagem da minha mãe novamente. Já escolheu a roupa? Vai ser lindo. Fechei os olhos e respirei fundo. Antes que a raiva tomasse conta, ouvi uma batida na porta da minha sala. Era Lucas. Está tudo bem? Perguntou, percebendo minha expressão. Só um evento de família que eu não queria ter que ir. Ele não insistiu, mas no final da reunião, antes de sair, disse: sabe, às vezes comparecer a um lugar não é sobre quem está lá, mas sobre mostrar a si mesmo que você está acima daquilo. A frase ficou martelando na minha mente. Talvez ele tivesse razão. Talvez ir fosse menos sobre encarar Rafael e Camila e mais sobre mostrar que eles não tinham o poder de me esconder. Na noite anterior ao casamento, fiquei horas em frente ao espelho testando roupas. Queria parecer impecável, não para provocar ciúmes, mas para mostrar, principalmente para mim, que eu continuava inteira. Escolhi um vestido vermelho elegante, que destacava minha postura e contrastava com minha pele clara. Na manhã do evento, meu celular vibrou com uma mensagem de Lucas. Seja lá o que acontecer hoje, lembre-se, o que está por vir é muito melhor do que o que ficou para trás. Sorri sozinha. Eu não sabia ainda o que Lucas representaria na minha vida, mas naquele momento, aquelas palavras foram suficientes para me lembrar que meu valor não dependia do olhar de Rafael, nem de ninguém. Com o convite em mãos e a cabeça erguida, entrei no carro decidida a enfrentar aquele dia como uma vitória pessoal. O Hotel Monteiro Palace estava iluminado como se fosse receber a realeza. Fachada dourada, tapete vermelho na entrada, arranjos de flores brancas formando arcos perfeitos sobre o corredor que levava ao altar. A decoração gritava luxo e cada detalhe parecia calculado para impressionar. Eu respirei fundo antes de entrar, sentindo o impacto visual e a pressão silenciosa dos olhares que já me reconheciam. Escolhi um lugar lateral, mas com visão privilegiada do altar. Daquele ângulo, conseguia observar cada movimento sem estar exposta demais. Alguns convidados cochichavam, e eu podia sentir quando seus olhos se fixavam em mim por mais de alguns segundos. Era como se me examinassem, tentando decifrar minha reação. Mas minha postura estava impecável. Cabeça erguida, ombros retos, expressão serena. Rafael entrou alguns minutos depois, trajando um terno azul marinho impecável, gravata de seda e um ar de quem sabia que era observado por todos. Ele cumprimentou alguns convidados, mas seu olhar, inevitavelmente, percorreu o salão até me encontrar. Não houve sorriso, apenas aquele contato silencioso, carregado de histórias não ditas. A cerimônia deveria começar às 5. Músicos já estavam posicionados, afinando instrumentos, e a equipe de fotografia ajustava as câmeras para registrar cada momento. Mas o tempo passou e nada. 5 minutos. 10. 15. Os cochichos começaram a se espalhar como rastilho de pólvora. Camila sempre foi pontual quando o assunto era ser o centro das atenções. Ela amava o momento da entrada. Todos os olhos sobre ela, os flashes, os sussurros de admiração. Um atraso tão longo não combinava com seu estilo, e era justamente isso que começava a deixar o clima estranho. Do meu lugar, percebi alguns sinais. A mãe de Rafael falando baixinho com a cerimonialista, um padrinho olhando repetidamente para o celular, os músicos trocando olhares desconfortáveis, até que um assessor se aproximou de Rafael e, quase colado ao seu ouvido, disse algo rápido. Eu vi o rosto dele mudar. Primeiro surpresa, depois incredulidade. Ele piscou várias vezes como se tentasse confirmar que tinha ouvido direito, e então fechou os punhos. O assessor entregou-lhe um pequeno pedaço de papel, provavelmente um bilhete. Rafael leu em segundos e amassou o papel com força. Seus ombros ficaram tensos, e ele desviou o olhar para o chão, tentando controlar a respiração. Mesmo sem ouvir, já sabia. Não eram apenas rumores. Camila não viria.
As conversas baixas viraram burburinho aberto. Palavras soltas chegavam aos meus ouvidos. Antigo namorado, fugiu, não vai voltar. E mesmo que parte de mim quisesse sentir pena, a verdade é que outra parte sentia uma pontada de justiça poética. Rafael ergueu o queixo, tentando manter a postura, mas era evidente que estava sendo destruído por dentro. A mãe dele se aproximou tocando seu braço, mas ele fez um gesto sutil para que ela recuasse. Os padrinhos olhavam uns para os outros, sem saber o que fazer, e a cerimonialista, com um sorriso forçado, pediu apenas alguns minutos de paciência. A paciência, no entanto, já havia acabado para a maioria. Alguns convidados começaram a se levantar, discretamente, como se quisessem escapar antes que a situação piorasse. Foi então que nossos olhares se encontraram novamente, e ali havia algo diferente do primeiro contato naquela tarde. Não era apenas reconhecimento, mas uma mistura de arrependimento, vulnerabilidade e um pedido mudo por compreensão. Por um momento, eu quase senti vontade de ir embora para evitar ser parte daquele espetáculo constrangedor, mas permaneci. Poucos minutos depois, a cerimônia foi oficialmente cancelada. Rafael desceu do altar e saiu pela porta lateral, evitando cruzar o salão. Meu corpo agiu antes da minha mente e me levantei seguindo pela mesma direção. Do lado de fora, no jardim iluminado por pequenas luzes douradas, encontrei-o sozinho, apoiado em uma coluna de mármore. Ele parecia distante, mas ao me ver, endireitou-se, como se minha presença o puxasse de volta para a realidade. Isadora. Começou a voz mais baixa do que eu me lembrava. O som abafado das conversas dentro do salão chegava até nós, mas ali, no jardim, parecia existir um mundo paralelo. Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas algo me dizia que aquele momento seria um divisor de águas. E não só para ele. O silêncio entre nós era espesso, quase palpável. Rafael me olhava como se quisesse dizer 100 coisas ao mesmo tempo, mas não soubesse por onde começar. Eu, por outro lado, mantinha a postura rígida, as mãos juntas à frente do corpo, esperando para ouvir, e ao mesmo tempo me perguntando por que, exatamente, eu estava ali dando espaço para ele falar. Ele começou, a voz arranhada. Não tenho como justificar o que fiz. Não da forma que você merece. Eu me deixei levar por algo superficial, Fez uma pausa, como se a palavra fosse difícil de pronunciar. Uma atração vazia. Eu achei que sabia o que queria, Isadora. Mantive o olhar nele sem me mover. O Rafael que eu conhecia sempre falava com convicção, mas agora sua voz tinha um peso diferente. O peso de alguém que percebeu que a certeza que carregava não passava de ilusão. Você me trocou pela minha irmã, Rafael. Não existe como colocar isso em uma frase bonita. Ele fechou os olhos por um instante, como se a frase tivesse sido um golpe certeiro. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Desde que comecei a planejar aquele casamento, parte de mim sabia que não era com ela que eu deveria estar. Mas eu ignorei. Até que hoje, a respiração dele tremeu. Ela me provou o que eu não quis enxergar. Não havia satisfação em ouvir aquilo. Não era prazeroso constatar que eu estava certa desde o começo. Era apenas triste. Antes que eu pudesse responder, passos firmes ecoaram no piso de pedra do jardim. Quando me virei, encontrei a figura alta e imponente de Lucas, perfeitamente alinhado em um terno preto, cabelo penteado para trás, o olhar direto e controlado. "Está tudo bem aqui?" Ele perguntou, a voz grave e calma, mas com uma camada de alerta perceptível. O olhar de Rafael para Lucas foi rápido, mas carregado de algo que eu conhecia bem: desconforto. Ele se endireitou, como se quisesse marcar presença. "Estamos conversando", disse com um tom que soou quase como um aviso. Lucas não se intimidou, manteve a postura e caminhou até ficar ao meu lado. "Ótimo. Então você não vai se importar se eu levar a Isadora embora." Houve um instante em que senti que o ar entre eles ficou mais denso. Dois homens acostumados a liderar, a controlar ambientes, agora medindo forças em silêncio. Rafael olhou para mim, esperando que eu recusasse, que pedisse para ficar. Mas não pedi. "É melhor assim", falei, minha voz firme, sem hesitação.
Enquanto caminhávamos até a saída, senti o peso do olhar de Rafael nos seguindo. Lucas, sem dizer nada, passou o braço levemente pelas minhas costas, um gesto discreto, mas protetor. Ao entrar no carro dele, soltei um suspiro que parecia ter ficado preso desde o momento em que recebi o convite de casamento. Você não precisava passar por isso sozinha, Lucas disse, enquanto colocava o cinto. Olhei para ele, e naquele instante percebi a diferença gritante entre os dois. Rafael tinha o hábito de se aproximar quando queria algo. Lucas estava ali apenas para garantir que eu estivesse bem, sem esperar nada em troca. A estrada estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes e pelas luzes de alguns estabelecimentos ainda abertos. Eu não sentia necessidade de falar, e Lucas não preenchia o silêncio com palavras vazias. Ele entendia que, às vezes, a melhor coisa que alguém pode fazer é simplesmente estar ao lado. Quando chegamos ao meu prédio, ele desligou o carro, mas não fez menção de sair. Apenas ficou ali, me olhando, como se quisesse se certificar de que eu estava realmente bem para subir. Obrigada, Lucas, por hoje e por não perguntar nada. Ele sorriu de canto. Quando você quiser falar, eu vou ouvir. Até lá, só vou estar aqui. Entrei em casa com um sentimento estranho. Não era felicidade nem tristeza pura. Era algo no meio, uma mistura de alívio e expectativa. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que talvez a minha vida estivesse abrindo espaço para algo novo. Nos dias seguintes ao desastre do casamento, era como se Rafael tivesse desenvolvido um radar para me localizar. No início, pensei que fosse coincidência. Ele apareceu no mesmo café onde eu costumava tomar meu cappuccino antes do trabalho. Cumprimentou como se fosse um encontro casual e tentou iniciar uma conversa sobre como estava a vida. No dia seguinte, estava em um evento corporativo do setor hoteleiro que eu ajudava a organizar. E não havia motivo real para ele estar lá, exceto o fato de que eu estava. No terceiro encontro inesperado, tive certeza. Não era acaso. Rafael estava me procurando deliberadamente. Ele surgia sempre bem vestido, com um sorriso calculado, falando com aquela voz grave que no passado teria me feito baixar a guarda. Agora, porém, eu conseguia perceber o quanto cada gesto era ensaiado. Lucas, por outro lado, aparecia de forma natural. Ele me mandava uma mensagem, perguntando se eu queria almoçar, ou simplesmente passava pelo meu escritório para deixar um café. A diferença era gritante. Rafael surgia para me puxar de volta para algo que eu já sabia que não funcionava. Lucas vinha para me lembrar que havia um futuro possível e ele não precisava ser barulhento para se fazer presente. Naquele mês, fui convidada para um evento de gala beneficente, o tipo que reúne empresários, políticos e formadores de opinião. Eu sabia que tanto Rafael quanto Lucas estariam lá. Passei mais tempo do que gostaria escolhendo o vestido. Optei por um modelo preto com um decote elegante nas costas, nada exagerado, mas suficiente para transmitir confiança. Quando cheguei ao hall do salão, Lucas estava lá conversando com 2 arquitetos. Ao me ver, ele encerrou a conversa e veio em minha direção com aquele sorriso tranquilo que parecia dizer: "Você está segura aqui." Me ofereceu o braço e juntos atravessamos o salão. Foi impossível não perceber o olhar de Rafael assim que entramos. Ele estava em um canto, cercado por alguns empresários. Mas a conversa pareceu perder o sentido para ele quando nossos olhares se cruzaram. Durante o jantar, Lucas e eu conversávamos sobre viagens e projetos. Ele me contou sobre um resort sustentável que estava projetando no sul do país. E eu me peguei imaginando como seria estar ao lado dele nesse tipo de aventura. Rafael, no entanto, não desviava os olhos. Senti sua presença mesmo à distância, como se ele esperasse o momento certo para se aproximar. E esse momento veio no intervalo entre o jantar e o leilão beneficente. Ele chegou até a nossa mesa com um sorriso controlado. "Posso roubar a Isadora por um momento?" perguntou, olhando para Lucas como se fosse um teste. Lucas manteve o olhar firme. "Isso depende dela." Olhei para Rafael, depois para Lucas, e por educação concordei. Rafael me conduziu até uma área mais reservada, perto de uma parede decorada com painéis de madeira. "Não consigo parar de pensar em você", ele disse, indo direto ao ponto.
Sei que errei, mas também sei que nós éramos perfeitos juntos. E eu quero uma chance para mostrar que posso ser melhor. Respirei fundo. Há meses, ouvir isso teria mexido comigo. Hoje, apenas me causava um cansaço silencioso. Rafael, não é só sobre o que você quer, é sobre o que eu quero. E eu não quero voltar para uma história que me destruiu. Ele tentou argumentar, falar sobre lembranças, sobre como poderíamos recomeçar, mas por cima do ombro dele, vi Lucas nos observando de longe. Não era um olhar de ciúme, mas de atenção, como quem está pronto para intervir se for necessário. Quando voltei para a mesa, Lucas se levantou e, sem dizer nada, me estendeu a mão. Quer dançar? Aceitei. No meio do salão, sob a luz suave e a música lenta, senti que estava exatamente onde deveria estar. O toque firme de Lucas na minha cintura não era de posse, mas de cuidado. Enquanto dançávamos, percebi Rafael parado ao fundo, com um copo de uísque na mão, observando. Não havia mais aquele brilho de certeza nos olhos dele. Em seu lugar, havia a consciência amarga de que estava perdendo não só a mulher que um dia o amou, mas também a versão dela que ele nunca mais veria. A manhã seguinte começou com o som suave das notificações do meu celular. Mas quando vi o remetente, percebi que o dia não seria tão tranquilo quanto eu esperava. Mensagens de colegas de trabalho chegavam com fotos e comentários curiosos. Rafael estava na recepção do meu prédio comercial, e ele não estava sozinho. Quando desci, o cenário parecia saído de um filme exagerado. Um corredor inteiro tomado por arranjos de rosas brancas e vermelhas, tão grandes que mal deixavam espaço para as pessoas passarem. No centro, Rafael, impecável como sempre, mas com um ar teatralmente vulnerável, segurando um buquê ainda maior que qualquer outro. O impacto visual era calculado para impressionar e para ser comentado por dias. Isadora, ele começou assim que me viu. Sei que errei de todas as formas possíveis, mas não quero que minha história com você termine assim. As pessoas no saguão fingiam continuar suas tarefas, mas todos observavam. Algumas gravavam discretamente com seus celulares. Eu podia sentir os olhares curiosos, esperando para ver qual seria a minha reação. Rafael, o que você acha que está fazendo? Perguntei, tentando manter o tom baixo, mas firme. Estou mostrando para você e para todo mundo que eu não tenho vergonha de me arrepender. Estou disposto a começar do zero, a fazer o que for preciso. Eu posso te dar segurança, estabilidade, tudo o que você merece. Era um discurso que soava bonito, mas que carregava uma armadilha invisível. Ele ainda falava sobre dar coisas, como se amor fosse uma negociação. Antes que eu pudesse responder, uma voz familiar se fez ouvir atrás de mim. E se ela não quiser nada disso? Virei-me e encontrei Lucas. Não havia flores nas mãos dele, nem plateia armada para assistir. Apenas ele, em um terno cinza claro, com uma pasta de couro na mão e um olhar tranquilo, mas firme. Rafael o encarou, e por um segundo, a tensão no ar pareceu dobrar. Não vim competir com você, Lucas disse, mantendo os olhos em mim. Só vim lembrar que você não precisa decidir nada agora, muito menos com uma plateia esperando. E que se escolher não ficar comigo, ainda vou respeitar a sua decisão. O contraste entre os dois era gritante. Rafael estava encenando um grande espetáculo, tentando conquistar pelo impacto. Lucas, por outro lado, estava oferecendo silêncio, espaço e escolha. Isadora. Rafael retomou quase apressado, como se sentisse o controle da situação escorrendo pelos dedos. Eu sei que fui um idiota, mas nós tínhamos algo único. Eu ainda te amo. Olhei para ele por um instante, depois para Lucas. 1 ano atrás eu teria me deixado levar pela intensidade daquele discurso. Hoje a clareza era cristalina. Rafael, não é sobre amor apenas, é sobre respeito. E você me provou que, quando mais importava, não me respeitou. Não quero ser a sua segunda opção. Ele ficou em silêncio. Seus ombros caíram ligeiramente, e pela primeira vez vi nele algo parecido com aceitação. Eu já escolhi, continuei, mantendo a voz firme. E não é você. Rafael baixou os olhos, deu um passo para trás e fez um aceno breve antes de se afastar.
As pessoas que estavam observando começaram a dispersar, comentando em voz baixa. Lucas se aproximou e, sem dizer nada, apenas me tocou levemente nas costas, guiando-me para longe daquele corredor. Entramos no elevador e só então ele falou: "Não foi fácil dizer isso, eu sei." Suspirei, sentindo a tensão deixar meu corpo aos poucos. Não foi, mas foi necessário. Ele sorriu de leve, aquele sorriso que nunca forçava espaço, mas sempre chegava na hora certa. "Que tal sair mais cedo hoje? Acho que você merece respirar um pouco." Assenti. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava encerrando um capítulo de verdade. Não porque Rafael havia desistido, mas porque, dentro de mim, eu já não precisava mais lutar para provar nada para ele, ou para mim mesma. Os dias após o episódio no saguão passaram em um ritmo diferente. Não havia mais mensagens ou aparições casuais de Rafael. Era como se ele finalmente tivesse entendido que aquela história tinha acabado. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, minha vida estava silenciosa o suficiente para eu ouvir meus próprios pensamentos sem o eco do passado. Foi nesse intervalo de calmaria que Lucas surgiu com um convite que, de tão inesperado, me fez rir. Estávamos no café próximo ao meu trabalho, aquele que já virara nosso ponto de encontro, quando ele tirou do bolso 2 envelopes. "O que é isso?" perguntei, curiosa. "Passagens", respondeu com aquele tom sereno que sempre deixava claro que ele não fazia nada por impulso. "Quero te levar para um lugar." Olhei para ele com uma mistura de surpresa e cautela. "Um lugar? Que lugar?" Ele sorriu. "Você só vai descobrir quando chegarmos, mas posso garantir que é especial." Depois de alguns segundos de hesitação, percebi que com Lucas eu não precisava de mapas ou garantias. Eu confiava. E essa confiança era algo que não se construía da noite para o dia. Era fruto de cada gesto dele, sempre constante, sempre presente, sem me sufocar. 2 dias depois estávamos no aeroporto. A viagem não era longa e o destino começou a se revelar assim que o carro que nos buscou saiu da estrada principal e entrou por um caminho ladeado de coqueiros. O som do mar começou a se misturar ao vento. E então finalmente vi um resort à beira-mar isolado, com uma vista que parecia saída de um cartão postal. "É um dos meus projetos mais recentes", ele explicou, enquanto caminhávamos por um deck de madeira que levava até um mirante. "Foi pensado para ser um refúgio, e eu queria que você fosse a primeira pessoa a ver tudo pronto." No alto do mirante, 2 taças de vinho nos esperavam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo a paisagem e o significado de estar ali. Lucas se aproximou, estendeu uma taça para mim e disse: "Isadora, eu sei que você passou por coisas que ninguém deveria passar. Sei que ainda há cicatrizes e não espero que desapareçam, mas eu quero estar aqui para quando doer e para quando for leve também. Não quero apagar seu passado. Quero construir o que vem depois, com você." Olhei para ele e senti o coração se aquecer. Era diferente de tudo o que já tinha vivido. Não havia urgência, não havia medo de perder. Havia certeza. "Eu quero isso também", respondi, e percebi que estava sorrindo de verdade, sem esforço. Ele se inclinou e me beijou. Um beijo calmo, seguro, que parecia dizer: "Estamos no caminho certo." Não havia plateia, nem gestos grandiosos para impressionar. Era só a gente, o mar e o som das ondas quebrando nas pedras. Passamos o fim de semana no resort. Caminhamos descalços pela areia, jantamos à luz de velas no restaurante principal, conversamos sobre viagens e até sobre os projetos que ele tinha para o futuro. E em cada conversa, eu sentia que não estava apenas conhecendo Lucas. Estava também redescobrindo a mim mesma. No domingo, quando nos preparamos para voltar, ele parou na porta do quarto, me olhou e disse: "Eu não quero que você pense nisso como uma fuga da vida real. Quero que você veja como um começo." No caminho de volta, encostei a cabeça no banco do carro e me peguei refletindo. Durante meses minha história havia sido sobre perder algo, mas agora
Finalmente, era sobre ganhar. Não um homem, mas uma vida que fazia sentido. Uma vida que eu escolhi. Quando chegamos à cidade, ele me deixou em casa e, antes de ir embora, falou algo que me fez sentir um frio bom na barriga. O melhor ainda está por vir. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditava nisso de todo o coração. 1 ano. 12 meses que passaram rápido demais, mas que foram suficientes para transformar tudo. Hoje, quando acordo, a primeira coisa que vejo não é mais o teto branco do meu antigo apartamento na cidade, mas sim uma parede de vidro que dá para o mar. O sol entra suavemente pelas cortinas claras e o som das ondas é o meu despertador diário. Depois daquele fim de semana no resort, minha vida e a de Lucas se entrelaçaram de um jeito natural, quase inevitável. Decidimos morar juntos 6 meses atrás, em um apartamento amplo no litoral, onde ele passa mais tempo desde que abriu um novo escritório de arquitetura na região. Eu continuei trabalhando na área de eventos, mas agora como sócia em alguns dos projetos dele, criando experiências para os empreendimentos que ele assina. Pela primeira vez, trabalho e vida pessoal se misturam de forma saudável, sem que uma coisa sufoque a outra. Lucas continua sendo o homem que conheci, estável, calmo, presente. Não precisa de grandes gestos para me provar nada, e ainda assim me surpreende todos os dias. Como naquela manhã em que, sem aviso, me levou para ver o nascer do sol no alto de um mirante, com um café quente nas mãos e a promessa de que a vida é mais bonita quando a gente pausa para olhar. Naquela tarde, estávamos nos arrumando para um evento beneficente na cidade. Escolhi um vestido branco fluido, simples, mas elegante. Lucas, em um terno azul claro, me olhou como se eu fosse o centro do salão antes mesmo de sairmos de casa. Se eu fosse arquiteto de pessoas, diria que você é minha obra-prima, ele disse sorrindo. Revirei os olhos, rindo, mas guardei aquela frase como quem guarda um presente. O evento estava movimentado, com música ao vivo e conversas animadas. Cumprimentamos conhecidos, participamos de um leilão silencioso e nos acomodamos em uma mesa próxima à varanda. Foi quando, ao erguer os olhos para o outro lado do salão, o tempo pareceu desacelerar. Rafael estava lá, sozinho. O terno impecável e o cabelo perfeitamente alinhado continuavam, mas o brilho nos olhos não era mais o mesmo. Havia um peso no seu semblante, um cansaço que não existia antes. Nossos olhares se encontraram por um instante. Ele esboçou um sorriso pequeno, sem arrogância, sem tentativa de aproximação. Apenas um reconhecimento silencioso. Lucas percebeu a troca de olhares, mas não perguntou nada. Apenas passou o braço por trás da minha cadeira, um gesto natural, sem marcar território, mas deixando claro que eu não estava sozinha. Rafael não se aproximou, e eu também não dei esse passo. Não havia raiva nem mágoa. Apenas a certeza de que aquela história já tinha terminado há muito tempo e que não havia nada a buscar ali. Ele sabia. Eu sabia. Quando o evento terminou, Lucas e eu saímos para a varanda, de onde era possível ver o mar iluminado pela lua. Ele me abraçou por trás e sussurrou no meu ouvido: "Sabe o que eu mais gosto na gente?" "O quê?" perguntei sorrindo. "Que não precisamos provar nada para ninguém, só viver." Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo a brisa do mar e o calor dele me envolvendo. O passado ficou no lugar dele, e o presente estava exatamente onde eu sempre quis estar. No fim, percebi que o amor verdadeiro não é feito de promessas grandiosas, nem de gestos que chamam a atenção do mundo, mas de constância, respeito e presença silenciosa. É estar ao lado quando ninguém está olhando, é saber que, mesmo nos dias mais comuns, você é visto, ouvido e valorizado. Com Lucas, aprendi que não preciso provar nada para merecer amor, que o sentimento certo não pesa, não sufoca, não compete. Ele apenas existe, cresce e preenche todos os espaços que antes estavam vazios. E olhando para o mar naquela noite, envolvida pelos braços dele, entendi que minha história não é sobre a dor de ter sido deixada, mas sobre a força de ter escolhido seguir em frente. É sobre saber reconhecer quando algo acabou e ter coragem de abrir espaço
para o que realmente vale a pena. Porque, no fim das contas, o verdadeiro final feliz não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém que, com todos os seus defeitos, faça você sentir que está exatamente onde sempre deveria estar. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.